Já está na linha conosco o Dr. Sérgio Pereira Diniz Botinha, que é advogado e especialista em direito internacional. Olá, Dr. Sérgio, obrigada pela sua participação conosco nesta manhã. Olá, Marina, eu que agradeço o convite. Dr. Sérgio, que participa do Revista Justiça, para que nós possamos comentar a respeito da morte do brasileiro na Indonésia nesse último sábado. Ele que foi condenado à pena de morte depois de receber a sentença por tráfico de drogas no país em que esta é a legislação que impera, Dr. Sérgio. Exatamente, Marina. No direito internacional, um dos princípios mais evidentes, ou uma das questões mais claras, é a aplicação do princípio da territorialidade para atos criminosos, né? Então, o direito penal tem eficácia territorial, né? Então, nessas questões, praticamente o direito internacional não tem eficácia, não tem abrangência, né? Os crimes são condenados, são processados de acordo com a lei interna exclusivamente. O princípio da territorialidade aí vigora mais do que em nenhuma outra questão, né, no direito penal. Então, realmente, sobre o prisma eminentemente técnico, a questão se afigura pacífica, não há contestação jurídica realmente pertinente aí no caso, infelizmente, né, porque isso é uma questão de cultura jurídica. Para o brasileiro e para o Brasil, a pena de morte é uma coisa distante, é uma percepção que não nos agrada, né, nós não temos nenhuma tradição nisso, mas em respeitando o direito do outro país, né, a soberania que a Indonésia, no caso, tem, por isso que eu digo infelizmente, tecnicamente não há o que ser feito, ou não houve realmente o que ser feito, exceto pelo campo da diplomacia aí que o Brasil tentou, né? Na verdade, o condenado pelas leis do país, né, da Indonésia, o condenado tem direito a 2 pedidos de clemência. E neste caso, os 2 foram feitos pelo governo brasileiro e negados, então, pela Indonésia. Agora, doutor Sérgio, só para retomar também para o nosso ouvinte que acompanha a nossa entrevista, o brasileiro Marco Archer, de 53 anos, que foi morto, então, né, em razão da condenação por tráfico de drogas, já foi cremado, inclusive no mesmo país, e com ele foram executados outras 5 pessoas também condenadas por tráfico de drogas. Agora, a execução do brasileiro, o doutor Sérgio, criou uma crise diplomática entre Brasil e Indonésia. Agora, a mais recente declaração da presidente Dilma Rousseff é de que o diálogo deve ser mantido a fim também de tentar livrar outro brasileiro da pena de morte, que é um paranaense que entrou com uma quantidade inferior de droga no país. Marco Archer, que foi executado no sábado, havia tentado ingressar com mais de 13,5 kg de cocaína. Esse outro jovem, se eu não me engano, 6 quilos de cocaína, e que também, ainda em 2005, e que agora também deve sofrer a condenação, né, a pena de morte. Então, essa relação agora, é preciso observar como que essas negociações podem ocorrer a partir de agora, doutor Sérgio. Sim, claro, é uma tentativa, vamos dizer, óbvia do governo brasileiro. O governo tem que tentar realmente influir, né? Existe esse outro brasileiro na fila, né, da pena de morte. O pedido de clemência, me parece, foi negado porque foi uma campanha de governo do presidente atual, né? Ele colocou isso em sua campanha, de que seria mais duro com relação às drogas, e agora está cumprindo, por assim dizer. E não só brasileiros, como você bem disse, Marina, outros países também tiveram cidadãos fuzilados, né? Então seria um pouco assim impensável entender que com o Brasil seria acatado o pedido do governo, e teve um holandês também, me parece que teve um nigeriano. Então realmente essa outra situação também do outro brasileiro, né, está programado para 2015, né, o fuzilamento dele. Então vamos ver. A questão diplomática, ela às vezes perpassa mais
um teatro diplomático do que efetivamente não haveria sanções, por assim dizer. Sanções são aplicadas no direito internacional em casos muito mais graves. Né? Você vê aí os Estados Unidos aplicou sanções à Rússia por conta da anexação de um território, né? A Crimeia, e a questão Cuba-Estados Unidos também, que é aquela questão toda que perpassou aí a segunda metade do século passado. Então, o comércio em si não seria o campo onde se aplicam sanções, né? Não costuma sofrer por questões humanitárias, questões de direitos humanos, como é o caso. Então, o Brasil e a Indonésia, por exemplo, a Indonésia responde por 1% do comércio internacional do Brasil. É pouco, né? Não teria muito efeito e realmente, como eu disse, por questões de direitos humanos, não se aplicam sanções econômicas, são questões mais graves. De qualquer forma, é a função do governo, né? Tem que fazer isso. É uma discussão de princípio, né? A pena de morte que não nos atende como instrumento, nós entendemos, é uma questão de cultura jurídica, como dito, mas realmente é complicado. Eu estava vendo o último dado, me parece que 60 países no mundo, ou em torno disso, ainda aplicam a pena de morte. Né? E alguns países, mais do que somente a Indonésia, aplicam a pena de morte em razão de tráfico de drogas, né? Inclusive os Estados Unidos, um vizinho nosso aqui da América, do continente. Então, quando há grandes quantidades envolvidas, os Estados Unidos, em alguns estados da federação, aplica a pena de morte. Então, é uma questão complicada porque existe a soberania dos países, existe o entendimento de que talvez isso seja uma solução. O Brasil hoje possui 3.300, 3.500 presos no exterior, né? Esses dados nem sempre são confiáveis, porque em alguns casos não é revelado pelo país onde o brasileiro está, ou o brasileiro é ilegal, alguma coisa desse tipo, mas o dado oficial seria mais ou menos 3.500, né? E um número impressionante é que 40% desses condenados, desses presos, estão presos em razão de tráfico de drogas. E esses são dados do próprio Ministério das Relações Exteriores, que ainda, por si só, não tem esse levantamento completo, como o senhor menciona. Então, esse número ele não é preciso. Exatamente. Pode ser maior, deve ser maior, na verdade. Mas é de se considerar que o governo brasileiro tem essa função, né, através do seu serviço consular, de dar assistência, e tem feito isso, né? Grande parte desses brasileiros presos no exterior já recebeu algum tipo de visita, algum tipo de auxílio, ainda que o consulado não paga um advogado, nem dá um auxílio maior, mas presta uma assistência, visita de funcionário. Então, isso, para o brasileiro que está no exterior, eu sei disso, que é realmente uma situação complicada. Já tive alguns clientes já nessa questão, passando por isso. É importante esse auxílio do governo e parece que tem sido cumprido, sim, pelo governo brasileiro, e cabe, sim, manifestar repúdio a um tipo de instrumento jurídico, que é a pena de morte, que não nos satisfaz enquanto instrumento jurídico. Então vamos sim manifestar, o governo está certo em assim fazer. Ok, Dr. Sérgio Pereira Diniz Botinha, muito obrigada pela sua participação conosco nesta manhã aqui no Revista Justiça. Que isso, mais uma vez eu que agradeço. Bom dia a todos. Um bom dia. Agora 14 minutos para as 10 da manhã, nós ouvimos o Dr. Sérgio Pereira Diniz Botinha.